Olá pessoal, então aqui eu vou fazer uma demonstração bem rapidinho de algumas funções do Audacity, tá? E então vamos começar aqui, ó. A primeira coisa quando a gente abre o Audacity, ele já mostra aqui a área de trabalho. E o que a gente faz por primeiro é salvar o projeto, tá? Basicamente é nomear o projeto. Então a gente vai dar um nome para o projeto. Tá, feito isso, aqui a gente tem já alguns botões que é importante a gente apresentar. O pausa, o play, o parar, né, o stop, retroceder e o avançar, tá? O gravar aqui a gente não utiliza no desktop, né, porque a gravação a gente já faz no ASR. Aqui tem então esse range de ferramentas que ele é muito importante para a edição no Audacity, tá? Levando o mouse em cima, todas essas ferramentas aparece o nome. Então, essa aqui é a ferramenta seleção, essa aqui é a ferramenta envelope, aqui é a ferramenta mover e a lupa, tá? Tem umas outras que a gente utiliza, tá? Mas nesse primeiro momento é isso. Então, o próximo passo para nós começar a editar o nosso áudio é aqui, ó. Vamos lá em arquivo, importar, áudio. A gente vai localizar no nosso computador onde estão os áudios que a gente reservou lá para fazer a nossa edição do podcast, tá? Eu já tenho 3 áudios aqui que eu deixei para fazer essa demonstração, então eu vou levar os 3 de uma vez só lá para o Audacity. Uma das formas também de levar o áudio para o Audacity é selecionar ele e arrastar para a área de trabalho do Audacity, mas eu prefiro fazer assim. Você pode, no início, levar um por vez, tá? Fica mais fácil depois para se localizar, tá? Aqui ele está importando as pistas de áudio, né? Depois que ele coloca as 3 pistas, no caso eu selecionei 3 pistas aqui, né? Fui lá e importei 3 pistas. Eu faço esse ajuste aqui, ó, para eu conseguir. Pego a ferramenta seleção aqui, ó. Ela vira essa setinha com 2 pontas na vertical. E eu vou rearranjar, né? Ajustar aqui as pistas de forma que eu consiga visualizar todas elas, tá? Porque normalmente a edição de áudio é feita em telas grandes, né? Então fica mais fácil. Mas aqui, como é numa tela de computador, fica mais difícil. Outra coisa no meu fluxo de trabalho que eu utilizo aqui para organizar aqui as faixas, a ferramenta mover. Eu arrasto para o lado e coloco o meu fundo musical, a minha faixa de conteúdo e a minha vinheta em diferentes ordens, uma forma que eu faço para que eu acho melhor, tá? Aí aqui eu posso já ir ajustando usando a ferramenta mover, tá? Peguei ela aqui, já estava selecionada. Eu posso ir ajustando na ordem que eu quero que fique os meus áudios, tá? Porque se eu depois eu vou tentar agora, vou rodar, né, para ver como é que eles ficam todos misturados, para vocês terem uma noção. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa oficina de podcast para a Rádio Web. Tá, aqui já deu para ter uma ideia de como ele fica quando estão todos misturados. Então vamos começar a limpar as nossas trilhas de áudio, tá? Eu não gostei daquele ruído no início aqui da minha vinheta, né? Eu vou chamar essa primeira partezinha aqui de vinheta, como se fosse uma vinheta de identificação. Então eu vou tirar um pouquinho do início, um pouquinho de fim, tá? Só que eu quero também essa vinheta lá no final, tá? Então eu pego a ferramenta seleção, seleciono ela ali, né? Viram que eu selecionei ela. Ctrl C, clico com a ferramenta seleção lá no final da minha pista de conteúdos, tá?
Eu vou só ajustar aqui minha pista de conteúdo mais aqui assim. Vou ajustar a minha vinheta de saída aqui. Vinheta eu chamo aquele áudio, aquele efeito sonoro, né, que dá uma identidade para o meu podcast, tá? Eu posso ter uma vinheta de abertura e uma vinheta específica para fechamento, mas aqui é só um ruído mesmo de um relógio antigo, tá? Agora eu quero limpar o meu fundo musical aqui. Para isso, eu vou usar um outro recurso aqui, ó. Eu vou desabilitar as pistas das vinhetas e do meu conteúdo, tá? E vou pegar a ferramenta seleção e vou tirar um trecho, né? Eu seleciono e deleto um trecho da minha faixa de fundo musical, tá? E eu já vou aqui, ó, definir o fim do meu podcast, tá? Então, ele vai ter mais ou menos 1 minuto, tá? Agora tem uma coisa importante aqui que eu vou utilizar, ó, com a ferramenta Envelope, eu vou vir aqui, ó, mais ou menos quando eu começo a falar, ó, quando começa a entrar a vinheta, eu clico aqui e aqui na saída da vinheta, aqui no final, ó, mais ou menos nessa linha, eu faço 2 cliques nas extremidades do meu conteúdo e da vinheta, tá? E aí dentro desses 2 cliques eu dou mais, usando a ferramenta Envelope, né, que eu peguei ali em cima, eu dou mais 2 cliques. E eu só vou mexer agora nesses dois com o botão esquerdo do mouse pressionado, ó. E eu deixo bem fino essa parte aqui, porque o que vai acontecer, ó? Vou tirar o silêncio aqui e vou dar um retornar para o início aqui, um play. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa oficina de podcast para a Rádio Web. Nesse teste que a gente está fazendo, a gente vai pegar esse... Tá, então aí a gente já tem uma noção de como fazer a edição e fazer esse ajuste da música de fundo com a vinheta e com o conteúdo. Aqui eu estou chamando de conteúdo essa parte que eu falo aqui no meio, que eu gravei lá no ASR, tá? Só que eu não quero que o meu fundo musical ele entre tão alto e nem aqui no final ele termine tão alto e tão abrupto. Eu vou de novo pegar a ferramenta Envelope, vou clicar aqui assim mais ou menos, eu vou reduzir ele, estão vendo? Vou clicar lá no final e também vou dar uma reduzida. O que acontece? A nossa faixa musical de fundo, ela vai terminando bem de leve, tá? Ela vai desaparecendo durante o nosso podcast, tá? Então eu clico aqui, volto para o início e dou um reproduzir aqui, vamos ouvir. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa oficina de podcast para a Rádio Web. Nesse teste que a gente está fazendo, a gente vai pegar... Vou parar aqui um pouquinho, eu vou colocar mais para frente, para nós ter uma noção aqui como é que ficou a saída do áudio aqui, tá? Bem-vindo então, muito obrigado. Viram que aqui no final, então, o nosso fundo musical, depois que toca a vinheta, que é o sino ali, o relógio, né? Ela volta a ficar crescente e depois ela vai diminuindo. O que faz isso é a ferramenta Envelope, tá? Agora, vamos imaginar que a gente finalizou o nosso podcast. Eu me certifico se todas as faixas estão azulzinhas assim, porque se alguma estiver em silêncio ou silenciada, né, ela não vai fechar junto com o nosso áudio, vai ficar em silêncio e vamos perder uma parte do áudio. Então, eu tenho todas elas azulzinhas, e aí eu vou exportar em MP3, tá? Vamos lá em Arquivo, Exportar como MP3, tá?
Aqui eu defino um nome para minha faixa, tá? Teste, ela já tem um nome, na verdade. Eu só salvo aqui. Ele está me avisando que vai misturar as faixas, né? Vai abrir essa janela de diálogo. Aqui é onde a gente pode editar os metadados, né? Ou os direitos autorais do podcast, enfim, ficariam aqui. Não vou colocar muito detalhe, só dá um OK e ele já vai salvar o nosso podcast, tá? Feito isso, eu já tenho preparado o meu podcast para fazer o upload dele para colocar lá na plataforma de streaming da nossa rádio, tá? Eu localizo ele lá na pasta onde ele está. Provavelmente seja esse aqui. Eu coloco ele para rodar um pouco, tá? Para nós testar a qualidade do som. Claro que tudo isso é importante. Deixa eu falar aqui. Tudo isso é importante fazer com fone de ouvido, tá? Porque daí, por exemplo, se a gente está num laboratório com mais pessoas, a gente está ouvindo só o nosso áudio, então fica melhor de ouvir com o fone de ouvido direto no computador. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa oficina de podcast para a Rádio Web. Nesse teste que a gente está fazendo, a gente vai pegar esse áudio que eu captei no ASR, tá? E a gente vai editá-lo no Audacity, depois, juntamente colocando as vinhetas de abertura e um fundo musical e também uma... Vamos dar um salto aqui, lá para o final, para ver como é que ficou. Sejam todos bem-vindos, então. Muito obrigado. É isso então, pessoal. Temos aí o nosso podcast gravado, né? Uma demonstração bem rapidinho.